Vamos continuar entendendo um pouco mais do livro de Gênesis. Falamos sobre a criação, quando Deus fez tudo em 7 dias. E às vezes a gente pergunta, será que são 7 dias literais? É muito possível que o texto não queira fechar essa questão, porque existe muito de linguagem poética ali. E muito provavelmente em 7 dias Deus deu todas as ordens de criação e elas foram acontecendo no decorrer dos tempos, de maneira que tudo que Deus falou continua acontecendo, inclusive ainda hoje. Muita coisa nova que surge à nossa volta é também continuação dessa criação divina. Agora, a gente continua lendo Gênesis e vai descobrir que logo depois, ali no capítulo 2, a Bíblia vai continuar falando sobre a criação, mas ela retoma especialmente o assunto da criação do ser humano. E é muito interessante ver, até tem gente que confunde uma coisa, por que tem um relato aqui, tem outro lá? É simples. O primeiro relato é geral e o segundo relato é bem específico e vai nos dizer que Deus criou o primeiro homem, ele foi chamado Adão, e ele fez esse homem dormir num sono muito profundo, porque apesar de todos os animais, toda a criação à sua volta, o homem não tinha nenhum ser que pudesse de fato ter comunhão e relacionamento verdadeiro com ele. E assim, quando o homem dorme, do seu lado, da sua costela, Deus então pega e faz a mulher para este homem que foi tirado do pó da terra. E assim, quando Adão recebe essa sua primeira mulher, um homem e uma mulher no início da criação, a famosa Eva, então ele comemora e diz, essa sim, ela é como eu, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, como a gente diz assim, ela é sangue do meu sangue. E assim eles formam o primeiro casal e a Bíblia mostra esse relato com detalhes. E o que Deus está nos ensinando? Que todo este universo criado é de Deus, que ele é bonito, organizado, estruturado, que o ser humano veio da parte de Deus, mas ele também tem uma sintonia com esse mundo limitado, frágil, que está abaixo do Criador, e que ele recebeu uma responsabilidade como uma espécie de guardião de toda essa realidade em nome de Deus, e que, à semelhança daquilo que vemos em Deus, esse ser humano tem criatividade e tem uma função, inclusive, de multiplicar-se e encher a terra através daquela realidade tão bela que Deus cria, o homem e a mulher, que se encaixam perfeitamente um com o outro para formar aí um casal, a base da família, a base da sociedade, e então a bênção de Deus está sobre eles, e assim se inicia a história de Gênesis, falando do início do universo, do início da Terra, do início do ser humano, do início da história da cultura. Mas, infelizmente, as coisas irão se complicar, porque quando nós chegamos no capítulo 3, a Bíblia vai dizer ali muito claramente que Deus tinha colocado o homem num lugar muito especial, num lugar de prazer, de harmonia completa entre o ser humano e Deus, entre o homem e a mulher, e também com o restante da criação. Mas, infelizmente, o capítulo 3 nos fala sobre a história do começo do pecado. A Bíblia nos diz que Deus tinha dado a ordem para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Uma árvore que simboliza uma espécie de conhecimento total, completo, que só Deus tem. Mas a serpente, que aparece ali como figura do mal e da tentação que atinge Adão, ela engana primeiro Eva, e Adão vem junto nessa situação, oferecendo ali o fruto que era desejável, era atraente para ser comido, e na sua proposta tentadora ela diz, olha, no dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva e Adão se esquecem de Deus e acabam caindo no pecado,
e assim rejeitando a direção do Criador e fogem e se escondem de Deus. Mas Deus, na sua bondade, no seu amor, vai atrás deles, os chama e lhes traz os resultados e as consequências do seu pecado. A Bíblia deixa claro que o mal que está nesse mundo é derivado do uso indevido da vontade humana e que isso não para no indivíduo, tem consequências que atingem o domínio de toda a realidade que está diante de nós. E mesmo trazendo esse julgamento sobre eles, essa situação tão complicada, Deus nos traz a promessa de que um dia a redenção ia chegar. Ele os trata com graça, ele os cobre devidamente, porque eles estavam envergonhados por estarem nus depois do pecado, e Deus promete que um dia o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Continuando a estudar o livro de Gênesis, vimos que as coisas se complicaram pela entrada do pecado no mundo. A Bíblia vai deixar claro que em Adão todos nós somos pecadores e frágeis diante de Deus e temos a necessidade de receber de Deus a correção da nossa rota. Então, o que acontece? Quando a gente continua e lê Gênesis agora de 4 até capítulo 11, nós vamos ver as coisas se complicarem muito, porque essa parte de Gênesis vai mostrar como os efeitos do mal no mundo vão chegar a proporções terríveis. Você vê logo em seguida que há uma esperança em Adão e Eva, porque eles de alguma maneira tentam reconstruir a sua vida depois do paraíso perdido. E aí o texto diz que eles, com o auxílio do Senhor, tiveram um filho, e esse filho foi chamado de Caim, que foi o filho mais velho, que era tão importante na cultura antiga. E depois eles tiveram um outro filho, que foi chamado Abel. Caim era agricultor, Abel cuidava de rebanhos, pastor de ovelhas e cabras. Acontece que eles foram apresentar uma oferta de gratidão a Deus, um sacrifício, uma espécie de celebração religiosa naquela época antiga, e Deus não aceitou a oferta de Caim, porque foi uma oferta que simplesmente não tinha nenhum significado especial, foi uma coisa extremamente comum. Mas Abel não, Abel trouxe o melhor do melhor, o melhor que ele podia da carne do seu rebanho, e Deus recebeu essa oferta que mostrou gratidão da parte de Abel, mas rejeitou Caim. Caim ficou revoltado e, portanto, aí ele acaba matando Abel, e as coisas se complicam, mostrando para a gente que o pecado que começa no início de Gênesis agora chega numa dimensão tal que nós temos um assassinato que começa a surgir logo depois de um culto. As coisas são tão terríveis que nós agora vamos ver, depois Adão e Eva tendo outros filhos, e um deles chama-se Sete, e a descendência de Sete vai aparecer aí como um caminho por onde Deus constrói uma rota de esperança, de redenção. Por isso, depois dessa história, onde nós vamos ver a
civilização de Caim entrando no mundo de maldade, corrupção e perversidade. Tanto é que lá surge o primeiro caso de violência explícita associado com bigamia, quebrando o padrão de Deus. E depois dessa contagem das gerações que aparece ali, vem a famosa história do dilúvio, quando Deus diz que a maldade do ser humano tinha se espalhado pela terra de tal maneira que não tinha sobrado quase ninguém comprometido com a justiça. Assim, Deus chamou o único que sobrou, que era Noé, e pediu para ele construir uma arca, um barco muito grande de 135 metros de comprimento, para você ter uma ideia, e com 22,5 de largura, uma altura de 13,5 metros, uma coisa impressionante. E assim ele constrói esse barco anunciando o grande dilúvio que atingiria toda a terra. Noé faz isso, Deus preserva a sua família e salva, e o julgamento cai porque a maldade tinha perdido os limites. E depois disso Deus diz, no seu caminho de redenção no meio da maldade humana, e estabelece uma aliança com Noé e seus filhos, a sua família, que envolvia 8 pessoas, dizendo que ele nunca mais haveria de destruir a terra desta maneira. E essa parte de Gênesis termina nos mostrando mais uma vez o caminho das genealogias para lembrar da história antiga, mas nos fala de uma coisa ainda mais complicada, que é a história da Torre de Babel. Os seres humanos estavam tão arrogantes, tão perversos, essa decadência decorrente do pecado, que eles resolveram fazer uma torre para chegar até o céu. A ideia era invadir o domínio divino e ter o controle de tudo. A Bíblia diz então que Deus interferiu nesse processo. Interferiu de tal maneira que eles ficaram com as suas línguas confundidas e não podiam mais entender um ao outro. De tal forma que eles foram obrigados a interromper esse projeto, que lembra os antigos zigurates da Mesopotâmia, aquele templo escalonado que pretendia atingir as alturas mais elevadas. E assim, a Bíblia nos diz que essa decadência humana chega no nível de pecado e arrogância máxima em oposição contra Deus. E no meio desse processo, aparentemente sem esperança no agir de Deus na história, a Bíblia diz no final que Deus ia começar a fazer o caminho de retorno através de um homem chamado Abraão. E o texto bíblico vai dizer, e disse então o Senhor Deus a Abraão. Acompanhe a sequência do nosso curso, lembrando-se de Gênesis.